Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a nutricionista Ângela Batista e a gente vai falar sobre qualidade e segurança de alimentos. Olá, Ângela, como vai? Olá, tudo bem, Carla? E você, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você está de volta ao programa Trabalhador em Foco, alguns anos depois da nossa entrevista presencial lá na sede da TV. Eu estou gravando da minha casa, você está gravando de onde? Eu também estou gravando da minha casa. Hoje eu estou em casa, apesar de que eu não estou mais em quarentena, né? Há bastante tempo, desde março eu tive umas 2 semanas em quarentena, mas depois não, os meus trabalhos não pararam. O trabalho da nutrição não parou. E aí eu continuei trabalhando bastante. Afinal de contas, todo mundo come várias vezes, todos os dias. E aí, É. né, a questão da nutrição e do nutricionista tem um processo diferente. Mas vamos começar pelo básico dessa nossa conversa de hoje. O que é o conceito de segurança alimentar? Então, o conceito de segurança alimentar, a gente entende que é a realização do acesso, o direito de todos a ter uma alimentação, né? Em relação à qualidade, em relação à quantidade. E eu até peguei uma lei orgânica aqui, que é uma lei 11.346, de 15 de setembro, e que fala que a gente tem que ter alimentação em qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso às outras necessidades essenciais, tá? Certo. E tendo como base as práticas alimentares saudáveis, as práticas alimentares com segurança, né? E sem que esteja alguma coisa relacionada ao ambiente, à cultura, isso tudo não envolve. Então, é sempre essa parte de alimentação saudável para o trabalhador, funcionário, o colaborador, qualquer um, Cidadão de uma forma geral. de uma forma geral, tá? É interessante você falar a respeito disso, porque quando a gente aqui no programa Trabalhador em Foco fala sobre salário mínimo, a gente lembra que o salário mínimo ele precisa pagar 5 coisas, né? Alimentação, educação, habitação, tem mais uma Transporte, coisa, né? Escola, né? tem mais uma Da coisa que eu família. esqueci, e lazer. E aí, quando a gente fala isso, daqui a pouco vou matutando aqui para tentar lembrar. E aí, assim, o básico de tudo é o processo de alimentação. A gente começa sempre falando sobre isso. Falamos sobre... Na verdade, em 2003, desde 2003, o governo federal tenta objetivar a redução da fome, né? O acesso à alimentação. Que a gente sabe que, assim, para quem ganha salário mínimo, às vezes fica muito difícil, principalmente agora, né? Então, Exatamente. assim... Em que o preço dos alimentos básicos, aquele da cesta básica, que faz o fundo do prato, né? O arroz e o feijão, como é que aumentou tanto, né? Mas a gente segue acreditando que essa legislação toda deveria funcionar corretamente. Agora, falamos de segurança alimentar, só que na área da nutrição também existe uma coisa que se chama segurança de alimentos. E eu queria que você explicasse pra gente essa diferença e se ela existe ou se eu estou equivocada. Não, a segurança de alimentos é o fornecimento de alimentos seguros, né? Quando a gente trabalha na nutrição, o que você quer? Você quer oferecer um alimento seguro. Isso significa o quê? Um alimento que tem uma manipulação correta, né? Que tem a parte de higiênico-sanitária, que você consegue oferecer, né? Ele pode ser simplesmente um feijão, um arroz, ou uma proteína, ou um legume, ou uma verdura, qualquer alimento que seja, mas que tenha o mínimo de condições de você oferecer com qualidade. Quer dizer, ele tem segurança, né? Que você está oferecendo um alimento com segurança, porque você está trabalhando ali com todas as ferramentas que você precisa para você oferecer um alimento que não vai causar nenhuma doença, que não vai causar nenhum problema para o teu comensal ali. Então, isso é muito importante. Comensal o comensal come.
é a pessoa que come sempre, né? A pessoa que está ali, é o colaborador, é o funcionário, são as grandes cozinhas, né? Que oferecem muitas, né? Às vezes muita quantidade de alimento. Então, isso tudo tem que estar ali dentro, tem que estar junto, né? Para você poder oferecer um alimento seguro. E aí significa higienização, né? Higienização do ambiente, higienização dos utensílios, a lavagem de mãos, que a gente briga com isso há muito, né? Porque as pessoas, às vezes, os funcionários, às vezes entram, eu não, já lavei minha mão, mas não, quando chega no ambiente de trabalho, você tem que lavar a mão, no ambiente de alimentação, que você vai preparar o alimento, você tem que lavar a mão, porque a Covid está aí para mostrar isso, né? Sim. Vem tudo por aqui. Exatamente. É impressionante como é que aquela coisa que a gente aprendia quando era criança, né? Isso. Estava lavar a mão e agora a gente está falando tanto disso, né? É tanta agora, briga, né? Uhum. A gente também tem uma questão que é a questão sobre a qualidade de alimentos. Tem alguma diferença entre segurança e qualidade de alimentos? Tem. Não, assim, o alimento e na verdade, a qualidade, a gente fala, o alimento, quando chega no final, você sabe, esse alimento é uma qualidade excepcional, mas não é bem isso, não. Na verdade, o alimento ele tem a função de nutrir o organismo, não é isso? Ele tem que fornecer energia, ingredientes necessários para o seu funcionamento. E a ideia de qualidade, ela pode estar relacionada a padrões sociais, a questões religiosas ou hábitos regionais, porque, de repente, o alimento que tem uma qualidade para mim não é o mesmo que tem uma qualidade para você. Por exemplo, o brasileiro, se eu vou servir um arroz, né? Eu sirvo. Como é que você gosta do arroz? O brasileiro, como é que ele gosta do arroz? Normalmente, quando você chega no restaurante, como é que você gosta do arroz? Arroz branco, soltinho, agulhinha. Acho que é isso. E quente. E quente. Quente. Mas se você chegar lá no Japão, como é que eles gostam do arroz? Arroz empapado, adocicado. E frio, às vezes, não é isso? Então, essa é a qualidade do alimento. Por exemplo, se eu vou servir um alimento para um povo judeu, eu não vou poder servir o mesmo alimento que eu sirvo para mim, entendeu? Para o brasileiro. Ele é totalmente diferente. Eu vou servir um alimento kosher, porque eu vou ter que não vou poder misturar os ingredientes, eu não vou poder servir uma carne de porco, entendeu? Então, assim, tem várias coisas em relação a isso. Então, a qualidade do alimento é essa. Para mim, o que é bom, por exemplo, se eu estou aqui, eu como um cuscuz. Ok, é diferente. Mas se eu chego lá no Nordeste, como é que é o cuscuz? Ele é cozido, ele é empapadinho, entendeu? Então, assim, tem uma série de questões aí, tá? Então, essa é a qualidade de alimentos. E eu aprendi isso esses dias até, na minha aula de MBA. Porque a gente está o tempo todo aprendendo os conceitos para se perceber. E aí sempre muda, né? Exatamente, você está fazendo o MBA em qualidade e segurança de alimentos, eu estou fazendo do lado de cá em gestão de pessoas. Porque a aplicação tem muita gestão com pessoas e eu também senti a necessidade, enquanto profissional, de continuar me qualificando mesmo estando no mercado de comunicação há 18 anos. Agora, eu dei uma estudada para a gente conversar hoje e fiquei muito assustada porque, assim, eu entendi segurança alimentar, segurança de alimentos, qualidade de alimentos e aí sim, talvez o mais importante para o nosso trabalhador seja a percepção de qualidade de alimentação. Tô certa? Isso. Aí são os alimentos processados, né? De acordo com as boas práticas de manipulação, o controle de temperatura, o controle de sobras, refrigeração, né? O controle do recebimento da mercadoria, das matérias-primas, o teu fornecedor, que alimento que ele vai te fornecer, entendeu? Então, assim, tá ligado tudo isso aí. Então, você tem que ter esse controle para você ter qualidade na tua alimentação, né? O teu legume, o teu verdura, apesar de que a gente sabe que às vezes tem
alguns, vamos dizer assim, agrotóxicos, mas assim, a gente lava, a gente higieniza. Então, isso é qualidade de alimentação. É o alimento que eu vou proporcionar adequado para você, com toda a segurança que você vai comer, que não vai ter nenhum problema digestivo, não vai ter um problema de diarreia, nada disso. É a qualidade no processamento do alimento. Perfeito. Tá? Quando a gente fala em alimentação de trabalhadores ou de pessoas que estão no espaço coletivo, e aí a gente pode ressaltar que, por exemplo, um dos lugares que você atua é na APPO, que é a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos. Isso. Eles não são trabalhadores, mas você tem um grande grupo de pessoas, nesse caso específico ainda, uma parcela em tratamento de câncer, ou seja, com uma saúde passando por um momento debilitada. Então, na verdade, existem vários critérios ali para alimentação. E aí eu entendi que existe uma coisa que chama ISO e que existe também ISO no que diz respeito a quem fornece alimento para pessoas em quantidade. Tô certa, tô errada? E qual é o papel do ISO? Na verdade, por exemplo, eu sou a responsável técnica da PPO, né? Sou eu e mais uma nutricionista, nós duas trabalhamos juntas. E aí o nosso papel lá é fazer o cardápio, é controlar os alimentos, é ver o que precisa, os pacientes que estão na casa, né? Em relação à alimentação, a gente faz várias atividades com eles, fala sobre alimentação durante o câncer, né? Mas nessa questão, a ISO ela é uma norma de padronização, na verdade. Tanto pode ser para alguns locais, né, que produzem alimentos, ou, na verdade, para indústrias, né? Ela pode ser implementada por qualquer empresas de qualquer tamanho, né? E ela tem o objetivo de aprimorar a gestão interna dessas empresas. Por quê? Mas para você chegar ao conceito a padronização da ISO, o que acontece? A gente tem que passar por vários processos para garantir a qualidade desse produto ou serviço prestado, tá? Não que a PPO não pudesse chegar, ela pode chegar, mas isso aí mais lá na frente. Eu estou falando mais até em indústrias mesmo. Sim, até sim. Parte industrial mesmo, vamos supor. E através dessa implementação, ela cria uma regra de confiança entre quem fornece o produto e quem produz. Tá? Ela é alto nível de certificação, porque ela precisa de um certificado, tá? Para você ter a ISO. E aí, para você chegar na ISO, o que você precisa? A gente precisa implementar as boas práticas de manipulação, tá? Que isso é extremamente importante e difícil, né? Porque precisa de treinamento, precisa de capacitação de funcionários, entendeu? E precisa, vamos dizer assim, do apoio da alta direção das firmas, né? Mas, normalmente, quando uma firma quer implantar ISO, o objetivo dela é essa. E aí ela tem que chegar às boas práticas de manipulação, a uma padronização de APPCC, que a gente chama, que são pontos críticos de contaminação, tá? Para você avaliar tudo, tá bom? E aí depois você implanta a FC 22000, tá? Que é uma certificação de desenvolvimento para alimentação, uma certificação dentro dessas parte alimentícia para você chegar a ISO, tá? E aí sim você tem a certificação internacional, que é a ISO. Tá? Eu vou só te dar um exemplo, você vai me entender melhor. Protocolos. São vários protocolos, mas se você não tiver as boas práticas de manipulação, o sistema de APPCC, que é o sistema de pontos críticos de contaminação dentro de uma área de produção, você não consegue chegar lá. E aí envolve tudo isso, envolve controle higiênico-sanitário e controle de manipulação, treinamento dos colaboradores, toda essa parte aqui, toda essa parte que envolve a legislação, tá? Uhum. Eu vou só te dar um exemplo para você entender. Por exemplo, a Coca-Cola, né? Que ela é uma grande empresa, ela fabrica o quê? Coca-Cola. Só que ela usa o quê? Açúcar.
né? Então, esse açúcar que ela usa, ela tem que vir de uma produtora, de uma usina de produção de açúcar, lá do Pará, da onde for, do Nordeste, e esse açúcar tem que ter a ISO lá, senão eles não conseguem usar esse açúcar na preparação da Coca-Cola. Certo. Fazendo um exemplo muito prático também na área de alimentos, a gente pode falar dos orgânicos. Um produto para ser considerado um alimento orgânico, o trabalhador que colhe o tomate tem que ter carteira assinada. Ele não pode ser um trabalhador informal, senão ele está descumprindo uma regra da legislação trabalhista e aí ele não é um alimento orgânico. Ah, mas não usou agrotóxico? Sim. Mas fez o tratamento correto? Sim. Mas e o trabalhador que está tirando o tomate? Não, ele não está com a carteira assinada. Então não é orgânico. É um orgânico de mentirinha. Não é um orgânico com selo real. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos, porque, na verdade, o orgânico com selo real, ele tem que estar plantado num local onde você não possa usar nada de agrotóxico. Sim, por exemplo, se tem uma área do lado que usa agrotóxico, que usa remédio na produção, ele não pode estar ali, ele não vai ter esse selo. Exatamente. Né? E, na verdade, o trabalhador que colhe o orgânico, ele tem que ter a carteira assinada, ele tem que ter todos os direitos. Porque, às vezes, a gente pensa só na questão do agrotóxico, do terreno, do alimento, vai além disso. Como o exemplo que você deu do refrigerante, que o açúcar também precisa ser ISO. Vamos continuar, então, e vamos falar um pouquinho desses conceitos que a gente falou até agora, muito no campo do teórico, mas vamos falar ainda mais de forma objetiva para o trabalhador entender esse conceito e pensar na alimentação correta. A prática profissional tem relação direta com a alimentação em si? Ou seja, a gente hoje está aqui no programa Trabalhador em Foco falando para várias bases sindicais. Desde o vestuário, e aí eu estou falando da costureira que está sentada o dia inteiro costurando, até o rodoviário, que está dirigindo um ônibus, e o metalúrgico, que está, né, num lugar mais complexo de trabalho. O trabalhador chão de fábrica, ele pode se alimentar da mesma forma que a costureira? Como é que é isso? Não, ele não pode, até porque o gasto energético dele é muito alto, né? Então, quando a gente está numa produção de uma cozinha industrial que fornece alimentação para esse trabalhador de chão de fábrica, a gente tem que usar uma caloria muito alta. Então, assim, tem que usar o feijão, o arroz, né? Que, na verdade, são carboidratos, né? Mas eles juntos, eles se transformam numa proteína, né? A gente tem que usar a proteína, os legumes, as verduras, tudo isso, e ainda tem que colocar mais alguma coisa para atingir o valor calórico que eles precisam. Então, às vezes, a gente inclui um pão, às vezes inclui uma farofa, às vezes inclui um azeite, uma grama de óleo a mais, justamente por causa disso. Porque ele tem um gasto energético muito alto. Então, ele precisa se alimentar com um cardápio de alta, assim, de valor calórico alto, entendeu? Então, assim, quem está sentado na frente de um computador, quem está sentado, quem trabalha assim, tem que regular um pouquinho mais a sua alimentação. Comer um pouco menos de carboidrato, porque senão vai ter mais sono e vai engordar mais, porque não está fazendo tanto exercício. Porque o trabalhador de chão, ele faz muito exercício, então ele gasta muito, né? Então, a diferença é essa. Tá? Você acabou de falar uma coisa que me deixou muito curiosa enquanto pessoa que trabalha sentada. A relação do carboidrato, comer carboidrato com sono. Como assim? Na verdade, assim, depende da quantidade também, né? Se você come uma quantidade pouca de carboidrato e se alimenta bem, carboidrato, proteína, legumes, verduras, né? Que é o básico, né? Você consegue se manter ali. Agora, se você come uma quantidade maior de carboidrato, óbvio, você fica mais com sono mesmo. Você come uma feijoada, vai ter mais sono para trabalhar, né? Porque o estômago vai estar gastando toda a minha energia. E aí na verdade, o carboidrato ajuda a ter mais energia para você caminhar, para você trabalhar, para você correr, para você fazer qualquer atividade a mais. Mas se você se mantém mais sentada, você está mais parada, né? Então,
aquele carboidrato em excesso acaba se transformando em gordura, né? A verdade é essa. Fantástico. Como é que a gente pode pensar, e aí a gente falou dessa questão que quem trabalha sentado, quando vai, né, se servir no tipo de alimentação oferecida para o trabalhador, é uma questão. Agora, uma outra questão que existe muito, né, é a questão da marmita. Ou seja, levar o alimento da refeição que não deveria ser a principal do dia, né? Tem sempre essa discussão que a principal refeição deveria ser o café da manhã, e aí a gente vai diminuindo, mas a gente entende que o almoço é aquela grande refeição do dia, talvez uma das mais importantes. Como é que monta a marmita correta? O que é para colocar e o que não é para colocar? Na verdade, nós temos uma pirâmide alimentar, né? E nessa pirâmide alimentar, a gente tem todos os tipos de alimentos ali. Então, assim, tem que usar o carboidrato, tem que usar as leguminosas, tem que usar os vegetais, né? As proteínas. Então, assim, é de acordo com as posses de cada um, mas normalmente, assim, o que a gente observa, né? Porque eu trabalho dentro de um mercado também, então o que eles levam muito é o arroz, o feijão. As pessoas gostam muito de arroz, né? Apesar do preço que está agora, mas eles gostam muito, eles comem muito arroz. Então. E aí eles gostam muito do arroz, é o arroz, o feijão, é tentar se alimentar com todos os tipos de alimentos hoje em dia, né? A proteína, o arroz, o feijão, a carne, o legume, a verdura, uma salada e se conseguir até uma fruta, né? Então seria o ideal levar dentro de uma marmita. Então aí depende muito de cada um, né? O que eles gostam muito é de macarrão, que a gente observa que leva muito macarrão com uma carne. Às vezes o legume e a verdura fica mais para trás, né? Então, assim, a gente recomenda sempre que se use os vegetais, porque são importantes fontes de vitaminas, de minerais, né? Ajudam muito no trato intestinal. Então, assim, eles são bem saudáveis também. É importante que a alimentação seja rica em frutas, legumes e verduras, seja sempre, em casa sempre. Ou então na marmita. Ou então na marmita. Mas aí dentro das posses de cada um, né? Com certeza. Aí... Mas quando a gente pensa em marmita, a gente pensa numa coisa que é a marmita que eu preparei ontem à noite e que no outro dia, na hora do almoço, não tá mais tão boa assim. Existem alimentos que não são adequados para a gente levar para o trabalho por conta de acondicionamento e possíveis proliferação de bactérias ou de azedar mesmo? Na verdade, essa parte de padrão microbiológico, né, do alimento que se transforma em bactérias, em fungos e causa o estrago da comida, vamos dizer assim, ela está ligada muito à temperatura também. Então, assim, por exemplo, se eu vou preparar minha marmita, eu tenho que esperar ela esfriar antes de jogar na geladeira. Se ele chega no trabalho, tem que ter um local para ele guardar sob refrigeração, né? Ainda mais agora que a gente está com mais calor. E aí o que tem que fazer? Tem que evitar de levar coisas mais gordurosas, mais com creme, porque tem a possibilidade de se deteriorar mais rápido. Por exemplo, uma maionese. A maionese é uma coisa muito questionável, né? A gente não pode comer nem muito fora de casa, tem que se comer muito certinho, né? Tem locais muito confiáveis e, assim, evitar de colocar na marmita, porque provavelmente nesse movimento de ida e volta de acondicionamento em local refrigerado, ela pode se deteriorar mesmo. Então, assim, coisas mais gordurosas, coisas mais com creme, entendeu? Então, é por aí mesmo. Você falou uma questão que eu acho que vai ser uma das últimas por uma questão de tempo do programa, que é a respeito da comida esfriar para você colocar na geladeira. Explica isso para mim. Eu sempre ouvi que tinha que terminar de comer e guardar a comida quente na geladeira. É assim ou não é? Não, você pode deixar ela, não vai deixar ela ficar muito tempo, mas assim, o ideal seria que, por exemplo, quando a gente vai fazer um alimento congelado, se você der um choque térmico nela imediato, ok, ela vai entrar na geladeira muito bem. Mas se você colocar na geladeira, você pode... porque tem algumas bactérias que daquela temperatura, elas continuam
se proliferando ali, entendeu? Então, assim, o melhor é esperar um pouquinho, não precisa esperar 2, 3 horas, mas pelo menos ela amornar e colocar na geladeira, tá? Ótimo. Para que não haja nenhuma produção ali de bactérias, de toxinas, nada ali, entendeu? Perfeito. Na prática, se a gente está falando de fazer a janta, a gente fez a janta, o trabalhador chegou em casa, a trabalhadora chegou em casa, fez a janta, fez uma quantidade um pouco maior, porque vai levar para a marmita. Comida ficou pronta, jantou, monta a marmita e aí já pode guardar na geladeira. É mais ou menos esse tempo. Mais ou menos isso. É um tempo que assim dá uma resfriada nela, ela não vai ficar nem muito quente, nem muito fria, mas você coloca na geladeira, porque a temperatura de 5 graus da geladeira vai evitar que algumas bactérias comecem a atuar ali, né? Ainda mais em alimentação. Perfeito. Tá? Em carnes, em legumes, em arroz, principalmente o arroz. E se o arroz tiver, vamos supor, de um dia para o outro, ele tem que ser aquecido bem para não proliferar esporos, algumas bactérias que crescem ali devido à temperatura. Tá? Ângela, para quem tiver curiosidades e quiser saber mais sobre como arrumar sua marmita da melhor forma possível ou como conhecer a pirâmide de alimentos, você indica algum lugar para mais informações? Assim, normalmente no Google, né, a gente consegue bastante informações a respeito disso, tá? E assim, normalmente a gente tem bastante no guia alimentar, algumas coisas assim, mas no Google você consegue ver isso tudo aí. É só procurar um site de confiança. Normalmente não tem assim, por exemplo, até o conselho na parte nutricional, né, de nutrição, ele mostra isso, entendeu? E no Google a gente consegue, a gente consegue bastante informação. Então, assim, normalmente, em relação a isso, a gente tem informações corretas, tá? Ótimo. Tá bom? Queria te agradecer imensamente por você ter despendido tempo e conversado com a gente para dividir um pouco de conhecimento com o trabalhador que já está de volta às suas atividades, mesmo com a questão da pandemia, para que a gente se alimente bem e que evite ficar com a saúde debilitada de alguma forma nesse momento que a gente tem que estar aí com a melhor saúde possível. Não, o que a gente pode falar é o seguinte, que nessa volta, né, devido à pandemia, o que a gente aconselha bastante, higienização das mãos, né, sempre quando for comer, limpar bem o local onde vai se alimentar, né, porque tem outras pessoas que se alimentam também ali no mesmo local, usar álcool gel, lavar bem as mãos e estar sempre atento a isso, não vai ter problema. Tá bom? Ângela, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer conversar mais uma vez com você. Em breve a gente volta a se falar para falar um pouco mais sobre a alimentação do trabalhador. Obrigada mesmo. Tá bom. Obrigada, um abraço, espero ter ajudado. Ajudou. E obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse programa. A gente volta em breve com um novo Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.